Oi gente, Dominique Biniu da ReWeb TV. Hoje estamos aqui direto dos estúdios da DTS Telecom para batermos um papo acerca de segurança. Para isso eu tomei a liberdade de convidar o presidente da BSS Vigilância, o Renato da Silva. Muito obrigado pela presença. E também o Luiz Neymar. Muito obrigado, Luiz Neymar, pela presença. Então vamos bater um papo sobre segurança privada, sobre acompanhamento de Very Important Persons, que vocês conhecem como VIPs, que vêm a ser astros, estrelas, atletas internacionais, enfim, toda uma gama de pessoas que vêm ao Rio de Janeiro, muitas vezes a trabalho, representando grandes estúdios ou grandes competições, enfim, e toda uma sorte de situações em que se torna necessário o envolvimento de grupos especializados, empresas especializadas a acompanhar e dar o suporte. Razão pela qual o presidente da BSS Vigilância nos honrou com a sua presença. Por favor, Renato, o nosso público aí da ReWeb TV está à sua disposição. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Dominique, por estar aqui com você, poder compartilhar com todos vocês um pouco da nossa história, um pouco do que a BSS Vigilância tem feito nesses 25 anos de trabalho. Então, o que eu posso dizer é que hoje em dia nós estamos representando cerca de 70% a 80% dos grandes acompanhamentos artísticos que tem vindo ao nosso país. Mas isso é um trabalho que começou, como eu disse, há 25 anos. Nós começamos a recepcionar esses artistas, a fazer planejamento, a organizar as turnês que vinham para o Brasil. E esse trabalho de boca a boca, aí, pela qualidade que a gente vem apresentando, tornou hoje o que nós somos, um referencial em nível de acompanhamento artístico no Brasil e na América do Sul. Perfeito. Acredito que tenha sido uma excepcional explanação. Nós vamos agora para o segundo bloco e vocês vão ficar com algumas parte do trabalho que nós conseguimos trazer para cá através das imagens de alguns dos, sei lá, centenas e centenas de eventos que a BSS Vigilância já teve, vamos dizer, a competência e a honra de representar. Tá, gente? A gente se vê já já no segundo bloco. Estamos de volta aí no segundo bloco e agora está aqui somente o presidente da BSS Vigilância, o Renato Silva, que a gente vai conversar sobre os assuntos específicos, evidentemente, a área de atuação da empresa. Eu gostaria de pedir desculpas a todos aí, porque na apresentação eu disse que a BSS Vigilância atua no Rio de Janeiro. E na realidade não é bem isso, né, Renato? Vocês têm a atuação em todo o Brasil. Em todo o Brasil e na América do Sul. Por favor, explique aí para o nosso internauta. Como eu estava te dizendo, hoje a BSS atua não só no Brasil, como na América do Sul, fazendo planejamento, acompanhamento de diversas celebridades, artistas. Mas, como eu te disse antes, tudo isso teve início, né? E o início, eu sempre costumo dizer que o Brasil entrou nessa grande rota a partir desde 85, com o Veio Rock in Rio. Nós éramos um país ainda um pouco parado nesse movimento de eventos, de shows. E a partir daí, a partir dos anos 90, começou a se formatar grupos para atender justamente esses eventos, produtores e grandes empresários, e foi necessário o quê? A segurança, porque começou a vir para o país várias personalidades, vários artistas que eram muito assediados, que tinham todo um projeto de segurança para ser feito, e nisso nós fomos felizes de sermos, podemos até dizer, os precursores, através de trabalho, como eu te disse, através de indicação, e a gente foi começando a ver o mercado que estava se pondo na nossa frente, onde eu tive a ideia de começar a montar uma equipe especializada, paralelo dentro da nossa empresa. Criamos um segmento de acompanhamento artístico, onde esses profissionais hoje são treinados, são aperfeiçoados a cada trabalho, e a gente tem um acompanhamento e uma verificação quase que mensal de todo o trabalho deles, baseado para atender a cada um desses artistas, ou seja, cada artista que vem tem a sua particularidade. Então, aí agora você me chamou a atenção até para um detalhe que a gente estava discutindo. Quando nós falamos de eventos como, por exemplo, o Rock in Rio, como, por exemplo, a visita do Papa e tantos outros desse porte, eu fico aqui me perguntando, tem que ter um plano de segurança. Claro, né? tudo Você tem podia que ter um mais ou projeto. menos
explicar, inclusive para mim, como é que é essa questão do plano de segurança. O que acontece é o seguinte, não importa qual artista ou qual projeto que você está entrando, é necessário que tenha um planejamento de segurança. Então tudo isso começa com um plano de segurança, um Security Rider, que o artista ou que a produtora envia para a gente. Baseado nisso, a gente vai fazer um projeto que ali diz qual o deslocamento, qual a duração, qual o hotel, qual os compromissos sociais e particulares que ele, porventura, venha a ter. E dentro disso, Dominique, a gente começa a montar. Ou seja, a partir do momento que o artista faz o check-in dele no país, a gente até brinca, quando ele está em solo brasileiro, é a nossa responsabilidade. A partir daí. A partir daí, a integridade dessa pessoa está conosco. Então a gente tem o serviço de escolta ou não, o acompanhamento e o deslocamento até o hotel, a proteção do hotel, a precursora de todos os lugares que a gente vai levar, ou seja, se ele vai para uma boate, ou para um jantar, ou para um próprio evento, nós costumamos ter um membro da equipe que vai antes, faz todo o trajeto, vê tudo o que pode acontecer para que a gente não tenha surpresa no meio do caminho. É um damage control em advance, né? Exatamente, exatamente. Nós temos essa equipe que é incorporada ao próprio projeto e que nos dá a tranquilidade de que nós vamos ter os deslocamentos dentro da necessidade de paz que a gente tem que ter. Perfeito. E quando nós falamos naqueles eventos que estão coligados, por exemplo, com o Estado, aí vocês têm alguma interseção? Exatamente. Quando é um evento de grande magnitude, como um festival, ou um evento dentro de uma área particular da cidade, em especial, nós fazemos, através do plano de segurança, essa reunião onde junta todas as autoridades. Nós convidamos, através da produtora, que sempre o processo nós somos contratados pelos artistas, mas o artista é contratado por uma grande produtora. Então a gente, dentro do plano de segurança, a gente notifica a delegacia, o batalhão da área, o corpo de bombeiro, a defesa civil, a própria prefeitura, hospitais da área, para que todos juntos tenham a noção do que vai acontecer, como vai acontecer, quantas pessoas vão, qual o horário de início e término e o que a gente vai esperar do fã. Porque cada artista, como eu te falei, ele tem uma particularidade. Se é um heavy metal, se é um cantor pop, ou se é um homem ou uma mulher, a gente passa para todos, porque a partir desse momento, todos nós estamos juntos por um objetivo comum, que é o sucesso do evento. Perfeito, perfeito. E deixa eu vir aqui na minha colinha, né, porque a BSS é muito grande. Vamos falar um pouco agora de uma coisa que eu acho bastante interessante, que é a questão da escolta com carros blindados, às vezes tradutores. Qual é a importância de você ter um aparato? É um verdadeiro aparato. Justamente. O que a BSS hoje tem, nós temos parcerias com grandes empresas. Porque dentro desse Security Rider, desse plano de segurança que a gente recebe, nós temos a necessidade de deslocamento e de proteção desse VIP. Então a gente analisa, e eles também nos ajudam, se o percurso dele é necessário um helicóptero ou se pode ser através de um carro comum, e a gente vê o nível de responsabilidade que é necessário para esse artista, porque hoje usamos muito carro blindado, não é por questão da cidade, até porque o Rio de Janeiro e o Brasil em si, ele está bem mais tranquilo do que muita gente pensa. Nós, por exemplo, posso dizer, em 25 anos, nós nunca tivemos nenhum incidente envolvendo nenhum artista, não com o BSS, mas com nenhuma empresa que eu tenha conhecimento. Mas a tranquilidade que passa é que eles se sentem mais tranquilos, porque eles vêm com essa ideia toda ainda na cabeça. E quando chega aqui, a gente começa a desmistificar. Mas alguns artistas ainda optam pelo carro blindado e alguns artistas optam pelo deslocamento de helicóptero. Entendi. E é uma coisa interessante que eu acho o seguinte, porque eu andei visitando a página a sua página da BSS Vigilância, e lá no link eventos é uma coisa meio impressionante, né? Aquilo é tudo ou é parte. Nós estamos falando de quase 1000, sei lá, é um negócio. Gente, é muito evento de grande porte, são realmente os VIPs. A BSS conseguiu, o que eu costumo dizer para a minha equipe, quando você faz alguma coisa com qualidade, quando você tem vontade naquilo que você faz, o sucesso acaba se tornando parte do processo. Todo. Então hoje nós não trabalhamos somente com acompanhamento artístico, a BSS hoje ela trabalha com a segurança particular, ela trabalha com a vigilância armada e desarmada, e a gente faz os grandes eventos. E por sorte hoje nós fazemos 70% dos grandes eventos do Rio de Janeiro.
Estamos envolvidos em vários projetos. E a gente já falou sobre a BSS, a área de atuação. Quando você pega, por exemplo, o Luiz Neymar é um ótimo exemplo, tantos outros como ele que trabalham lá na BSS, de acompanhar, por exemplo, o cara vem aqui, faz o show no Brasil e diz, não, eu quero que você vá comigo agora para o Chile, exatamente, segue a turnê. Como é que é esse trabalho? O que acontece? Quando muitas vezes o artista já conhece os nossos agentes, mas quando o artista, a gente vê o perfil do artista para o agente que nós vamos colocar. Porque é muito importante que vocês entendam, que todos saibam, que cada artista tem a sua personalidade e nós também temos o nosso agente que vai se adaptar àquilo. Porque todos eles têm o mesmo treinamento, todos eles falam idiomas, todos eles têm um pensamento da qualidade. Mas é importante que a gente acerte o profissional com o artista. E quando tem essa sintonia, o artista automaticamente convida para o resto da turnê. Muitas das vezes a gente já está bucado, como a gente chama, já dentro do sim, do início ao fim. Então. Mas às vezes tem uma grande surpresa de, olha, queremos que ele continue. O próprio Luiz Neymar é um exemplo. É um exemplo, pode fazer conosco a turnê do John Mayer na América do Sul todo e com muitos elogios. Que bom. E agora, para finalizar esse segundo bloco, eu queria te perguntar justamente sobre isso, porque a gente deu mais ou menos uma palhinha. No início você falou do acompanhamento psicológico e tal, mas qual é especificamente o perfil profissional de um profissional desses em que você vai dizer o seguinte, olha, toma conta dessa situação, desse astro, enfim, desse presidente de uma grande empresa, qual é o perfil? O que acontece é o seguinte, a palavra segurança ela é muito abrangente, só que a palavra segurança ela tem suas várias ramificações, e no acompanhamento artístico, na segurança artística, é muito importante o profissional trabalhar com o seu psicológico. Então, por quê? Porque nós não trabalhamos com violência, nós não trabalhamos com nada que traga risco à nossa própria operação. Então eu treino nossos homens para que ele consiga... E mulheres. E mulheres, bem colocado, porque nós temos várias agentes femininas, mas eu treino eles e conversamos para que eles trabalhem com energia. E a energia é na palavra, é na condução dos acontecimentos. Nós temos que ter a consciência e estar de sangue frio, porque as coisas acontecem em frações de segundo. Você às vezes está numa situação que você espera 5, 60 fãs e aparece 100, 200. E você tem segundos para tirar o seu VIP de um estabelecimento comercial até um transporte, levando em consideração que você não pode fazer nenhum tipo de violência nem ameaça física. Não se pode ter agressões verbais, não se pode ter nada. Por quê? Tudo que a gente faz vai repercutir no nosso VIP. E automaticamente vai vir na nossa empresa através dos contratos, através do... E para o Rio e para o Brasil. Justamente. Então, o que eu procuro sempre em todos os profissionais que eu atendo, que eu escuto, para você ter uma ideia, hoje, por mês, nós temos aí 10 a 20 pessoas que nos procuram, mas nem todas são absolvidas. Por quê? Primeiro que eu trabalho com indicação, e essa indicação depois vem para uma consulta comigo, depois vem para um treinamento, e essa pessoa continua durante um período sob um controle. A gente está sempre olhando, e o retorno que a gente tem do VIP é a maior nota que ele tem. VIP é a quantidade, de eventos que vocês vão ver lá. Justamente, são muitos eventos e a gente trabalha. Eu costumo dizer que quando você chega em algum lugar, o seu currículo chega antes. Então é muito importante você estar sempre mostrando o que você sabe fazer, que você está empenhado. Porque a busca da qualidade é uma coisa que para a gente é o nosso dia a dia. Muito bem, eu particularmente estou satisfeito com essas explicações, porque eu realmente tinha dúvida desse universo de A a Z aí desse mercado. Mas de qualquer forma, o gancho foi importante porque no próximo bloco nós vamos conversar com o Luiz Neymar, que é o exato perfil do profissional desse mercado, considerado, acredito até pelo próprio Renato, como um dos melhores, eu não sei nem o nome, né? Mas como é que a gente vai chamar, né? VIP, Security Person? São os VIP, Celebrity Profiles. Celebrity Profiles. Porque são os profissionais do momento. Se vocês acompanharem, vocês vão ver que o nosso time hoje, ele constantemente está sendo solicitado e a gente está em realmente todos os grandes eventos que vocês possam pensar no Rio de Janeiro. Ok, então, como eu falei, nós vamos conversar com o Luiz Neymar, que é um dos melhores do mundo nesse segmento, e os brasileiros são muito bons nisso, não desfazendo aí vários outros, mas vocês vão ter... hoje no mesmo nível, e quiçá até um pouco mais. Talvez melhor. Nós temos uma coisa, até para te completar, nós temos uma coisa hoje no Brasil que muitos outros seguranças iguais a gente não tem. Nós temos um volume grande. Então a gente consegue hoje, num curto espaço de tempo, trabalhar cada agente com quase 10 personalidades dentro de um ano, o que o nosso colega estrangeiro, europeu, americano, trabalha com 1 ou 2. Porque aqui a gente está recebendo, como eu te falei, o Brasil hoje em dia é rota
dos grandes shows internacionais. Então é isso, gente. Nos vemos aí agora no terceiro bloco, tá bom? Gente, de volta aí no terceiro bloco, e conforme a gente tinha falado, temos aqui a presença do Luiz Niemeyer, que é um dos chamados agentes internacionais da BSS Vigilância. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Para aqueles que não sabem, nós somos amigos pessoais. O Luiz é um homem preparado, muita cultura, conhece muitos países e é especialista nesse segmento. Então, mas é um pouco tímido, tá? Mas, de qualquer maneira, nós vamos tentar tirar o máximo dele aqui para que a gente possa humanizar essa questão, para que vocês entendam exatamente que tipo de trabalho a pessoa faz nesse tipo de segmento. E você, então, recentemente acompanhou a turnê do John Mayer, foi isso? Eu fiz John Mayer, a turnê dele no Brasil e na América Latina. E no Brasil foi basicamente São Paulo, Rio... São Paulo englobando no Rock in Rio, festival do Rock in Rio, inclusive. Isso. Né? E aí depois vocês foram para onde? Para que países? Na verdade comecei em Buenos Aires com 2 apresentações, depois fomos para São Paulo e depois Rio, finalizando. E aí então vieram para o Rock in Rio. E como é que é? Eu vi particularmente no Facebook, a mulherada, John Mayer. Como é que é ele pessoalmente, assim? Cara, eu te falo que é uma pessoa super tranquila, super atencioso, educado, tá? Atencioso com os fãs. Lógico que tem momentos que ele está cansado depois do show, que ele às vezes pede para ir direto pro hotel e tudo, mas no dia seguinte ele sempre dá atenção lá, dá os autógrafos, tira as fotos, super atencioso. E algum fã mais afoito, alguma situação que tenha ocorrido? Na Argentina é o básico, tipo, ficam em frente ao hotel, ficam lá noite inteira, o dia inteiro, é o de baixo dele, tipo, Rio, São Paulo foi a mesma coisa, mas deu tudo certo, não teve grandes problemas, né? Foi tudo bem. E em relação aos atletas do UFC, né? Recentemente você teve aí com o pessoal do UFC, o Anderson Silva e outras pessoas. Como é que é esse trato? Você, inclusive, que é da área do jiu-jitsu, da área dos tatames, como é que é esse trato? Há um certo prazer também, né, de você... Uma honra, né? Uma honra. Eu tive o prazer de trabalhar com o Chuck Liddell. Chuck Liddell na época dele era um monstro, né? Hoje em dia ele é um ex-lutador do UFC, mas uma gracinha de pessoa, muito legal, veio para a família. Tive o prazer e a honra de trabalhar para ele e para o nosso Anderson Silva, né? Já 2 vezes, inclusive. É a segunda vez, né? Já a segunda vez que ele foi para o UFC em Fortaleza. Apenas para assistir, né? Isso, que ele estava já com o time do Minotauro, quando o Minotauro foi lutar. Com a Nogueira. Isso. E agora, quando ele foi fazer a entrevista, né, a coletiva para o UFC 168, se não me engano. Agora, que é a revanche, né? Exatamente, que vai ser dia 28 de dezembro em Las Vegas. E realmente vai ser um grande acontecimento, porque o UFC hoje talvez desportivamente falando, tirando evidentemente futebol e outras coisas assim, dessa grandeza, é o que mais cresce. Também. E agora deixa eu te fazer uma pergunta em relação à BSS Vigilância, né? Ou seja, eu conheço o Luiz há bastante tempo, mas é um homem muito experiente, como eu falei para você, bastante culto, bastante viajado. Como é que está a sua simbiose com a BSS? Eu entendo que a BSS é uma empresa sólida, né? Muito sólida e é uma empresa assim, excepcional. Tipo, o profissionalismo ali é perfeito. A diferença, para mim, é, além do profissionalismo, é a postura e principalmente a educação. Tanto eu quanto o time todo da BSS, a gente tem uma parceria assim absurda, não tem uma vírgula para falar, é uma coisa perfeita. E a quantidade de evento que a gente está tendo, de segurança pessoal e tudo, nossa, é perfeito. E nesse tipo de ramo, não existe margem para erro, né?
Com certeza não. Então, Errou uma vez. Acho que eu estou entendendo o que você está falando. É preciso que o companheiro, a outra pessoa, esteja também bastante integrado, que haja uma amizade. Exatamente, todo mundo tem que estar na mesma sintonia. Se um quebrar, acaba com o trabalho de todo mundo. E estressa você também. Estressa e acaba estressando o patrão, o chefe é bravo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta nessa questão. Muita gente acha que é uma coisa só de glamour, né? Por exemplo, se você é amigo do Luiz Neymar nas redes sociais, hotéis 5 estrelas, dirigindo carros de primeira, sempre com astros internacionais, enfim, mas já uma responsabilidade intrínseca ali e um sacrifício enorme também. Exato. O pessoal acha que porque a gente viaja vários lugares no Brasil e no mundo, ou está em hotéis de 5 estrelas, ou em ótimos restaurantes, a gente tem a vida boa. Não, a gente está ali trabalhando, ralando. E não é bem assim, as aparências enganam. E sempre ali uma planilha, uma comunicação com a empresa, exatamente, um feedback. sempre preocupado, cabeça a 1000 por hora. Estão ralando bem lá. E uma pergunta agora, eu estava conversando, e você acompanhou aí dos bastidores, conversando com o Renato acerca da preparação desse mercado, tal, que a BSS está há 25 anos, a BSS Vigilância está há 25 anos nesse mercado. O brasileiro, o perfil do brasileiro, do security guy brasileiro e também das mulheres que atuam, nós somos realmente bons nisso? Qual é o diferencial? Somos os melhores. Na minha opinião, somos os melhores, pelo seguinte, como foi dito, nós temos o prazer e a honra de trabalhar com diversos artistas. Então a gente consegue ter a flexibilidade de trabalhar com um público heavy metal a um público teen. Então a gente se encaixa fácil nisso. Enquanto que realmente lá fora uma pessoa trabalha por ano 2 ou 3 vezes por uma pessoa, ou pessoas diferentes. Então é bem diferente aqui com a gente tem a flexibilidade boa. Isso vai também te dando uma expertise, né? Quer dizer, você já vive algumas situações em que você consegue, em caso elas venham a se repetir, você já tem ali alguns elementos instantâneos, até inconscientes. Com certeza. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nós somos muito amigos do Leonardo Spectorov também, aliás, um grande abraço. Esse é irmão. O pessoal da academia, o grande mestre Della Riva, mas especialmente o Leonardo Spectorov. E eu vi em algumas situações da BSS que ele estava presente. Ele está com vocês? Isso aí é irmão, está sempre presente agora na BSS direto, está fazendo altos trabalhos. Inclusive o último trabalho dele foi com a Alicia Keys e tem outros trabalhos aí para frente que eu não posso falar ainda. Claro. A gente só está mais ou menos tocando nesse assunto porque o que eu estou entendendo é que a BSS, independente de ter 25 anos, de ter toda essa especialização, está criando um time de excelência. Quando a gente fala em Luiz Neymar, em Spectorov e outras pessoas que talvez não seja o caso de falar aqui, nós estamos falando de um nível, entendeu? Que é um nível intelectual, nível social, nível cultural, nível, enfim, até mesmo, inclusive de preparo em artes marciais, que não é tão necessário, mas muitas vezes foi o que o Renato falou, a atitude, a sua postura, a colocação que você dá, aquilo já inibe, né? E mais as tatuagens. Aliás, essas tatuagens, vamos falar um pouco aí. O que? Tipo uma linha. Não, eu curto tatuagem. Nesse meio aí é meio normal, meio normal, né? Mas tatuagem é bom que dá uma imagem de bad boy, mas eu sou um bom garoto. Não, a gente sabe. O Luiz tem muitos amigos, é um cara bastante conhecido. Como eu já falei, vou repetir meu amigo pessoal, mas de qualquer forma eu morro de rir nos posts dele, que às vezes ele coloca umas situações. Ou seja, o que a gente quer mostrar é o seguinte, da mesma forma que ele sai daqui, vai acompanhar um grande astro, às vezes não é só o grande astro, não, tem todo um séquito, tem toda uma entourage, não só sempre cuidam especificamente do astro, às vezes são 10, 15, 20, 30, 40, 50 pessoas e só sai o Luiz na foto, só sai o Renato, só sai o outro profissional. Não, são muitas pessoas envolvidas. Mas são seres humanos, por exemplo, você é casado, tem um casal de filhos lindos, você vive ali. Isso, né? A gente sacrifica um pouco. É complicado. E como é que fica essa questão exatamente da família, né? O coração fica apertado. Fica apertado, mas a gente tem que trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a família. Né? Mas é a vida. Então, gente, a gente, eu não vou me estender muito também, porque o Luiz é tímido e tem certas coisas que ele não pode falar. Por exemplo, toda a agenda da BSS Vigilância para o próximo exercício do próprio mês. Eles não vão falar, mas eu garanto a vocês... Tem muita coisa. Tem muita coisa para ver. Tem bastante coisa.
Então, Luiz, olha, muito obrigado aí a você. Domingo, eu queria mandar só um abraço para ele. Não, você volta no quarto bloco, mas por favor. Tá. Mas por adiantando, favor, pessoa física. Vai lá. Eu queria dar um grande abraço aí para toda a equipe da BSS, que, nossa, é... Uma família. É uma família, é a segunda família. Então, você que não foi citado, mas por razões até... Tem muita gente. Muita gente, está aí, está o abraço do Luiz Neymar. Gente, vamos voltar então no quarto bloco, o encerramento. Vou chamar o Renato novamente. E aí, então, a gente vai rapidamente aí fazer os nossos agradecimentos. Mas, desde já, espero que vocês estejam gostando, porque esse assunto é um assunto muito interessante. São muitas celebridades, não só celebridades, não. São eventos corporativos, presidentes de grandes indústrias que vêm investir no Brasil. Enfim, vocês entenderam. Então, a gente se vê agora no quarto bloco, no encerramento. Ok? De volta aí para o encerramento, o nosso chamado quarto bloco. Eu espero que vocês aí da Rio Web TV e por onde essa entrevista esteja sendo compartilhada ou vista, tenham tido a oportunidade de entender um pouco melhor do que a gente vê, grandes eventos, essas coisas todas, de todo esse universo paralelo que existe aí em relação às empresas de segurança e de vigilância desses astros, enfim, dessas grandes produções. Vou agradecer inicialmente a presença do Renato e a aula que ele nos deu, ao meu grande amigo profissional Luiz Neymar também pela participação, em que nós pudemos humanizar um pouco a figura. Na verdade não são trogloditas, não são pessoas muito bem preparadas. E gostaria de passar a palavra ao Renato então para as considerações finais, depois farei a mesma coisa com o Luiz. Eu quero agradecer a todos vocês por terem escutado um pouco do nosso trabalho. E também quero agradecer aos empresários, aos artistas que confiam no nosso trabalho há 25 anos. Estamos aí para te atender, estamos aqui para a gente somar todos os esforços para que tudo sempre saia bem. Conto com vocês aí de ver a nossa página www.bssvigilança.com.br ou no Facebook também. Obrigado, Dominique, pela sua oportunidade aí. Obrigado a vocês. Luiz, por favor. Quero agradecer ao Dominique a oportunidade que está dando para a gente, ao Renato, meu chefe, e toda a família da BSS. Pode contar com a gente sempre. Ok, gente, para mim também foi uma honra. Quero dizer a vocês que todos os endereços de site, enfim, tudo aquilo que é necessário para vocês não só contactarem em caráter profissional a BSS Vigilância, mas também para visitarem, são muitos eventos. Você vai lá na página deles, no site, você vai conseguir ver um material bastante, enfim, sólido por lá, tá, gente? Muito obrigado a todos vocês da Rio Web TV. Peço sempre, compartilhem, curtam, mandem seu comentário. Lembrando, nós estamos facebook.com/RioWebTV. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Luiz, e suas lindas tatuagens. E, gente, fomos. Fui.